Estamos de volta, pessoal. Continuando aqui nossa lição de número 5. Vamos aqui começar o nosso tópico 5C. Utilizar ferramentas de varredura. Objetivos abordados do exame. Item 2.2 e item 3. 5.3. Vamos para a nossa introdução. Ao varrer a rede ativamente em busca de vulnerabilidades, a equipe deve descrever os tipos de varredura a serem executados, bem como quaisquer restrições que afetem os testes. Para realizar varreduras abrangentes e obter uma imagem precisa da rede, a equipe precisa usar diferentes ferramentas e técnicas. Neste tópico, conheceremos as ferramentas usadas para avaliar a superfície de ataque, criar e personalizar pacotes, além de ferramentas específicas para avaliar servidores web e bancos de dados. Vamos começar aqui então com a parte de analisar a superfície de ataque. Durante a fase de footprint e reconhecimento, a equipe ela vai utilizar diversas ferramentas de OSINT. Lembra lá o que é OSINT? Open Source Intelligence, seriam ferramentas de código aberto, né? E mecanismos de pesquisa de segurança, como o Shodan, para coletar informações. Eita, ficou um pedaço aqui em inglês aqui, né? Durante o reconhecimento, a fase de reconhecimento de footprint, a equipe irá usar uma grande variedade. É o que está aqui traduzido em cima. Além disso, a equipe também pode utilizar ferramentas específicas para os tipos de alvos na rede, como ferramentas baseadas na web que varrem alvos remotos em busca de hosts, serviços e outros detalhes. Falar aqui um pouquinho sobre os Senses e OpenVAS. Esses Senses eu não conheço, depois vou até pesquisar, ver se tem lá isso daí. Ele é um analisador de superfície de ataque semelhante ao Shodan para identificar os sistemas expostos. Acho que me refrescou a memória um pouco aqui. Depois de executar a varredura, é possível selecionar diferentes elementos para examinar com mais detalhes, como serviços em execução e portas em uso, além dos fornecedores de software que foram reconhecidos. E o OpenVAS, que eu já disse para vocês que mudou de nome, a gente já teve lab dele aí, é capaz de listar as vulnerabilidades junto com uma classificação de risco que resume o estado geral do site testado. E aí ele traz aqui a questão lá do CVS, CVSS e do CVE. Pessoal, só fazendo um parênteses rapidão, é o exemplo do que na Security Plus eu usei item por item e aqui a gente tá fazendo a mesclagem. Então, assim, acaba que alguns conceitos a gente vai voltando várias vezes nele. Como o OpenVAS, que a gente já fez laboratório dele, acho que foi o terceiro laboratório, se eu não me engano, o quarto, não me lembro. A gente já fez laboratório dele, mas tá aqui de novo pra gente falando dele, né, explicando sobre o que ele é, enfim. Criando pacotes, a equipe e o Nmap, né? Do nada a gente bloqueia, a gente corta o assunto. E o Nmap, que a gente vai ver durante o curso todinho. Voltando aqui, né? A equipe deve realizar uma série de tarefas ao executar um pen test. Para alcançar alguns objetivos, é possível criar pacotes para testar regras de firewall, evitar a detecção de intrusão ou até mesmo causar uma negação de serviços, os famosos DOS. Ao criar pacotes, é possível definir sinalizadores TCPs incomuns para ver se o firewall permite o pacote, fragmentar pacotes que uma assinatura mal intencionada não seja reconhecida por um IDS, que eu comentei acho que na aula passada, que é uma forma de você fazer bypass em firewall. Criar pacotes fragmentados que não podem ser remontados, que pode consumir todo o tempo de CPU do alvo e causar uma falha de sistema ou negação de serviço. Faz isso aqui muito com, acho que HTTP. Você lança lá uma requisição mal formada de HTTP e ele fica esperando você responder ela de novo e isso acaba consumindo recurso. Obviamente, você fazer isso uma vez é de boa, mas imagina você fazer 1 milhão de requisição dessa, o servidor senta na hora. É possível criar pacotes usando opções de linha de comando, GUI ou script. A criação de pacotes envolve 4 estágios. Você montar, você vai criar esse pacote a ser enviado. Você vai editar, modificar o conteúdo de um pacote criado ou capturado. Você vai executar, enviar ou reenviar os pacotes na rede e decodificar, capturar e analisar o tráfego gerado com o analisador de pacote como o Wireshark. Obviamente tem ferramenta que vai ser já automatizado, né? O tipo de pacote criado dependerá do produto de firewall. Um bom ponto de partida é começar com algumas vulnerabilidades bem conhecidas, como por exemplo a varredura Christmas, que é esse XMAS aqui, ó. O que ele faz? Na verdade, ele ativa todos os sinalizadores do TCP, que é o FIM, o gente e o push aqui. Então, como ele tá com todos os sinalizadores, eles falam que, tipo, tá todos os sinalizadores acesos, meio que como se fosse uma árvore de Natal. Enfim, é uma referência aí. Essa varredura será capaz de ignorar os falhos que seguem uma interpretação estrita da RFC 793, que é a especificação de TCP original. Embora tenha sido atualizada, na maioria das implementações, essa vulnerabilidade ainda existe. Eu acho que teve lab disso daí, não me lembro.
Várias ferramentas de exploração, incluindo o Metasploit, usam técnicas de criação de pacotes como parte do ataque. Veja ferramentas conhecidas de criação de pacote. Ostinato, libcrafter, Yersinia e Packet. Cara, nunca nem vi nenhum desses aqui. Colasoft, Packet Builder e BitTwist. A única coisa que eu já mexi foi com HPing 3. Só. Avaliando aplicações web. Os servidores web e os bancos de dados oferecem uma oportunidade única de varredura de vulnerabilidade. Os servidores web muitas vezes são voltados para o público, enquanto os servidores de banco de dados estão quase sempre na rede privada. Dificilmente você vai conseguir acessar um banco de dados diretamente. Na AWS, por exemplo, lá, quando você tem banco assim, você tem que fazer... Você tem algum banco de alguma aplicação, que você pega a máquina fechada que já vem com banco, tipo, sei lá, pega lá um que vem com WordPress. Você tem que fazer um port forward lá para você conseguir acessar o banco, tipo PHP MyAdmin direto. Já tive que fazer isso. Você não acessa direto o IP lá. Questão de segurança, obviamente. Se você tiver acesso à rede interna, tente varrer o servidor SQL diretamente na porta 1433 ou DP 1434. Eu não lembro se aqui é MySQL ou SQL Server, não sei, tem que até verificar isso aqui. Na edição eu verifico. Ou se você acessar pelo servidor web, tente varrer o aplicativo web para ver se ele passará comandos ilegais para o servidor SQL para tentar um ataque de injeção de SQL. No caso, acessar o servidor web, no caso, a aplicação web, né? Escaneando servidores web e bancos de dados, algumas possibilidades para avaliar um servidor web e banco de dados, inclui você vai varrer o que? Porta 80 ou 443. Às vezes você vai fazer uma varredura. Essas portas estão naquelas mais comuns do Nmap. Então, se você fazer uma varredura lá sem uma flag, já vai estar dentro lá. Que ele varra as 1000 portas mais conhecidas, né? Os servidores executados em portas fora do padrão, aí você tem um 8080, um 8081. Tem alguns serviços, inclusive os labs que a gente acessa aqui, o Green One mesmo lá, eu acho que é uma 9392, 9291, alguma coisa assim. Os aplicativos web para vulnerabilidades relacionadas à injeção SQL. Você vai usar, por exemplo, a SQL Map da vida lá para fazer esses testes em cima disso. Todos os aplicativos de execução do servidor web para vulnerabilidades não relacionadas ao SQL. O servidor SQL diretamente em sua porta, geralmente 1433. Atualmente há vários scanners de vulnerabilidade de aplicativo web disponíveis. Arachne, Skipfish, Grabber, Wapiti. Esse Wapiti aqui tem lab, que a gente já fez, inclusive. Tem o AspZap, que não tem lab oficial, mas a gente vai mexer com ele. Bastante interessante, porque ele é gratuitozinho. O Burp também dá para você fazer um scanner, alguma coisinha, mas eu acho que o AspZap é um pouquinho melhor. SQL Map, ou SQL Map, enfim, é uma ferramentinha muito top. Você consegue fazer um scanner aqui de banco de dados. Eu acho que tem lab dela, vai estar mais para frente, então a gente não vai fazer lab por agora. Você consegue destrinchar a aplicação todinha. Todinha. É incrível ela. Então, assim, obviamente, você fazer na unha, você vai descobrindo algumas coisas, mas com ela aqui se automatiza, nossa, muito. Verificando vulnerabilidades SSL e TLS, a maioria dos sites hoje conta com conceitos criptográficos, como SSL, para proteger os dados em trânsito da exposição. Como resultado, a equipe deve verificar se existem vulnerabilidades, como 3 vulnerabilidadezinhas aqui. Essa logjam aqui, que pode enfraquecer a complexidade da criptografia, eu não conheço. Essa freak que já ouvi falar, mas também nunca estudei a fundo. Ataca as chaves de exportação RSA e pode permitir que um ator mal intencionado descriptografe o fluxo de comunicações. E essa vulnerável poodle aqui, que já tive que lidar com isso aqui, basicamente ela vai alterar a maneira como a SSL 3.0 lida com o preenchimento de modo de codificação de bloco, para permitir a seleção de conteúdo na seção da SSL. Você consegue fazer downgrade com esse poodle aí. Nikito ou Nikto é um scanzinho de rede, então ele é focado para aplicação web. Então assim, você não vai utilizar ele para escanear host, você vai escanear web, aplicação. No caso aqui ele está o scanme.nmap.org, que inclusive é até um outro site também que o Nmap disponível para fazer scan. Então ele fala aqui que é código aberto. Ele pode escanear aqui cabeçalho anti-clickjack, X-frame, arquivos, CGIs perigosos, enfim. Bastante interessante. E o curso do CHE que eu fiz, a gente usou bastante ele. Então você meio que vai fazendo uma receitinha de bolo lá, que tinha uns labs lá também da Sec4Us, pra gente brincar. Então você roda um Nmap ali. Ah, tem serviço rodando na porta 80. Cara, já faz o Nikito ali pra ver o que tá rodando. Então é meio que uma receitinha assim que você vai fazendo o seu modus operandi. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos aqui no nosso final, que já tá até com resposta.